Bom, agora a gente vai falar sobre o plano inclinado. Então, pela figura aí, você já deve estar observando aí o que é um plano inclinado, né? Olha só, o plano inclinado, ele é uma rampa, certo? O exemplo prático disso daí, esses caminhões aí que descarrega mantimentos em supermercados, né? Tem uns que já até tem um plano inclinado hidráulico, certo? Quando abaixa assim para descarregar as caixas, tá ok? Então esse ângulo vai variando, ó. Então isso aqui é um plano inclinado do ano de 1850, quando se dava aula de física lá na época, tá ok? Então coloquei aqui essa figura já para a gente se habituar aí o que é um plano inclinado. Então esse ângulo aqui ele vai variando, tá ok? Então vamos lá. Então comparando com aquela figura lá, se eu colocar um bloco aqui, tá ok? Se esse bloco estiver numa rampa, vamos supor aqui que esteja na horizontal, esse bloco, e eu começo a levantar variando esse ângulo alfa aqui. Quando ele está na horizontal, a gente já aprendeu que tem a força peso aqui e a força normal, certo? Força normal ela é uma força praticamente de contato, ok? Então ela continua em contato aqui, ó, ela é sempre perpendicular à superfície onde ela está apoiada, ok? E o peso sempre é apontado para o centro de gravidade da Terra, certo? A força peso ela é maior que essa força normal aqui. Então quando a gente vai variando esse ângulo aqui, vai ter uma hora que esse bloco ele vai estar na iminência de movimento, então ele vai começar a descer. Quem que puxa esse bloco aqui? É uma força aqui que a gente chama de PX ou PT, tá ok? É um componente dessa reta aqui, sempre paralela ao plano inclinado. Então se observar aqui, quando tem a normal perpendicular ao plano, aqui eu tenho uma outra força também que é da componente da normal, que a gente chama de PN, tá ok? Senão ela não estaria em contato, né? Então eu tenho aqui, ó, uma ação e aqui uma reação, certo? Então essa aqui a gente chama de PN ou PY, né? Nos livros aí mais atuais. Então ela forma, como a força peso ela é maior que a força normal, a gente pode aqui como é que se fala? A gente pode decompor essas forças aqui em função desse ângulo, tá ok? Então coloquei uma figura aqui, ó, só para você comparar com o que eu vou fazer, tá? Em relação ao plano inclinado. Se eu pegar essa componente PT aqui, ou PX, certo? E projetar ela aqui na frente, eu vou ter esse triângulo aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então tá lá alfa, PN ou PY, aqui é o peso, certo? Tá aqui o peso apontado sempre para o centro de gravidade da Terra, e aqui o PT. Pronto, então a gente tem um triângulo aí, retângulo, onde o PT ele é cateto oposto a alfa e o PN é cateto adjacente a alfa. Quem é cateto oposto é seno. Então PT tá aqui, ó, vai ser a hipotenusa peso vezes o seno de alfa. E quem que é o cateto adjacente? O PN ou PY, lá na fórmula, né? Então quem que é o PN? Cateto adjacente é cosseno. Então o PN vai ser hipotenusa vezes cosseno de alfa. Pronto, sabendo dessas duas componentes aqui, a gente já tem uma noção aí de resolver qualquer problema aí de plano inclinado, tá ok? Então eu vou falar do plano inclinado com atrito e sem atrito, certo? Então acho que não ficou nenhuma dúvida não, né? Esse PN aqui, ó, tá? Ele tem uma componente aqui
aliás, a normal, ela tem uma componente com o PY, ou PN, né? Então o desenho está aqui, certo? Então a ação, que é do plano na caixa aqui no bloco, e a reação, que é do peso da caixa aqui em relação ao normal, certo? Então tá aí, feita a decomposição, né, da força peso nas suas componentes, passamos a considerar os vetores representados abaixo. Então isso daqui eu vou estar representando aqui as forças no plano inclinado, certo? Pela geometria plana, a gente prova que esse alfa aqui do ângulo de inclinação é igual a esse alfa aqui. Só faltou esse detalhe aí de eu falar aqui, ok? Então tá aqui as forças que atuam. Se esse bloco estiver descendo, né, lógico que aqui eu vou ter o meu FAT para cá, ó, se eu tiver atrito, tá ok? Então eu vou só fazer esse comentário aqui, se tiver atrito, tá ok? Então aqui na horizontal, em relação ao plano inclinado, eu vou ter PT ou PX, para cá o FAT, se ele estiver descendo, né? Normal e o peso em relação ao normal está aqui. Essas são as forças que atuam aí no plano inclinado, tá? Bom, nesse caso aqui, a força resultante aqui é o PT. Então deixa eu apagar aqui, que eu vou estar falando sem atrito. Nesse caso aqui eu já estou sem atrito, vou falar sem atrito, ok? Então vou pegar o laser aqui. Laser não, vou pegar a caneta minha. Então tá aqui, ó. Vou inclinar esse ângulo aqui até ele entrar nesse movimento. Quando ele começar a descer, quem está puxando aqui é o PT. Se tem só essa força para cá, o PT é a força resultante. Quem que é a resultante? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então fica colocado aqui, ó. PT é massa vezes aceleração. Quem que é o PT? É os P seno de alfa, que a gente viu lá atrás, anteriormente. Igual a massa vezes aceleração. Quem é peso? Massa vezes gravidade, vezes seno de alfa é igual a massa vezes aceleração. Você simplifica aqui as massas, né? Então a aceleração vai ser o G seno de alfa, nessa situação aqui, tá, pessoal? Porque se eu tivesse aqui um FAT, plano inclinado, ó, força de atrito, ele descendo seria PT menos o FAT, é a massa vezes a aceleração, tá? Então a aceleração aqui ela vai depender do alfa, tá? Porque esse alfa aí que vai variar. O G é constante, né? É uma aceleração da gravidade, tá? Então nesse caso aqui, tá? Quando ele entra em movimento, o PT é a resultante, segundo a lei de Newton. Então tá aí o plano inclinado lá do início da aula, variando o ângulo. Vou falar agora do bloco na iminência de movimento, né, deslizando o plano inclinado, então com atrito, nesse caso aqui. Então tá aqui, ó. Para baixo eu tenho peso, aqui eu tenho normal, lógico que eu vou ter a componente aqui do PN também, tá? Vou colocar aqui. Tá aí o PN ou PX, certo? Então tá aqui, a gente chama de PY, né? Porque ele coloca aqui uma coordenada, né? Abscissa, o X, em relação à horizontal aqui em relação ao plano inclinado, né? E aqui o Y, que é perpendicular ao plano inclinado. Então tá aqui, ó. Se
Se ele estiver descendo, se estiver descendo não, né? Vou variando esse ângulo teto aqui, que agora não é mais alfa. Se eu variar esse ângulo teto, vai ter uma hora que esse bloco vai descer. Então quem que vai puxar ele? O PT ou PX, PT. Então ele descendo, a resultante sempre está na direção do movimento. Foi o que eu falei lá nas outras aulas aí. Então PT menos a força de atrito estático vai ser a massa vezes a aceleração. Tá ok? Então tá aqui, ó. Nesse caso aqui, na iminência de movimento aqui, ele vai estar em equilíbrio, né? Lembra aquela força de atrito máxima de destaque? No caso que eu falei aqui anteriormente, se ele entrar em movimento, eu vou ter aqui, ó, o PT, que eu vou falar mais para frente. Eu até coloquei uma figura lá. Vai ser o PT menos a força de atrito aqui, ó, estático, é igual a massa do bloquinho aí vezes a aceleração, tá? Mas nesse caso aqui, ele vai estar na iminência de movimento. Quando ele está na iminência de movimento, ele está quase, ele não vai se movimentar, tá ok? É o chamado força de atrito estático, quando essa força PT aqui, ó, vai vencer aquela força de atrito estático. Então por isso que ele colocou aqui, ó, que o somatório das forças resultantes, PT menos o FAT estático, é igual a zero. Por quê? Não tem movimento, né? Então a aceleração é igual a zero, né? Quem que é o PT? Peso, que é mg, seno de θ, menos o FAT. Tá ok? Bom, e aqui a normal está em equilíbrio com PN. Então aqui, ó, normal menos mg cosseno θ, que é o PN, né? É igual a zero, que vai estar em equilíbrio. Então na iminência de deslizamento, você vai ter isso daí, tá? Que o μ estático, ele depende de quem? Do ângulo, certo? Aqui comprova que o coeficiente de atrito, nesse caso aqui do plano inclinado, ele vai variar sempre em função do ângulo, quando o corpo tiver o quê? Na iminência de movimento, na iminência de deslizamento, tá ok? Aqui fica fácil a gente fazer uma conta, tá? mg aqui, como que ele chegou aqui? Então vou botar aqui, ó, mg seno de θ é igual ao FAT estático. Quem que é o FAT estático? μ vezes a normal. Então tá aqui, ó, m, vou colocar aqui para vocês entenderem. mg, o seno aqui, não vai dar certo aqui não. Então vou explicar aqui rapidinho que dá para vocês fazerem aí, tá? Então tá aqui, ó, mg seno θ é igual ao FAT estático. Se eu passar o FAT para lá, pro outro lado, eu vou ter que mg seno θ é igual a μ vezes a normal. Mas quem que é a normal? A normal é o PN, certo? Então tá aqui, a normal vai ser igual a mg cosseno θ. Eu substituo lá, vai ficar μ vezes mg cosseno θ. Aí isolo o μ, tá aqui que ele fez, fica mg seno θ sobre mg cosseno θ. Então corta isso daqui, ó, os dois, né? Simplifica aqui, fica seno sobre cosseno é igual a tangente, ok? Então comprova que na iminência de movimento
esse coeficiente de atrito estático, ele depende da tangente do ângulo, ok? Então, só na iminência de movimento. E na iminência de movimento, ele vai estar em repouso. Se ele vai estar em repouso, a força de atrito aí vai ser estática, porque eu só uso a força de atrito dinâmico quando ele entra em movimento. Então, está aqui as situações com atrito, né? Aqui já vai estar em movimento. Então, está aqui, ó. O PX, aqui já é PX. Eu coloquei as duas formas, porque tem livro que usa PX, tem livro que usa PT. Então tá aqui, ó, PX, o FAT está para cima, né? Normal. Aqui ele colocou em pontilhado aqui, ó, o eixo Y, e aqui em pontilhado aqui, ó, para representar no plano inclinado o eixo X. Tá? Isso aí é só uma orientação. Então quem que é PX? P seno de θ. Quem que é PY ou PN? P cosseno θ, certo? Aqui eu tenho o peso e aqui eu tenho a normal e o FAT. Então é só colocar aí as forças que estão no plano inclinado, ok? Normal, direção Y, eu separo os dois eixos aí, Y e X. Então, como não há movimento aqui, ó, na normal e no PY, normal aqui é igual a PY, certo? Então, quem que é PY? P cosseno θ. Então, guardou aqui. Na direção X agora, quem que é a força resultante? É a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Mas se ele estiver descendo, ó, Px menos o FAT é a massa vezes a aceleração. Se ele estiver subindo, aí eu vou ter uma força para cá, né, empurrando ele. Então essa força menos, se ele está indo para cima, né, vai ser Px mais o FAT, que vai estar na mesma direção aqui, ok? Em mesmo sentido, né? É igual a massa de aceleração. Para não confundir, então voltaremos aqui. Então a força resultante é Px menos o FAT. Por quê? Esse corpo aqui, ó, ele está descendo, tá? Então massa, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, é igual a Px, que é P seno θ, menos FAT, que é μ vezes a normal. Mas quem que é a normal? Py, tá aqui, ó, Py, que é P cosseno θ. Só substituiu. Ficou massa do lado de lá e massa do lado de cá, nos dois membros, né? Cancela. Então a aceleração G, que multiplica, ele colocou o G aqui, ó, em evidência, né? Então G que multiplica seno θ menos μ cosseno θ, tá? Então pessoal, não é fórmula. Se vocês sabem as componentes aqui, depois é só acompanhar aí o raciocínio, tá? Bom, aqui já é um bloco aí, repouso. A gente já fez essa continha lá atrás, tá? Eu coloquei isso aí na nota de aula para fixar bem, porque eu lembro que na época que eu estudava no ensino médio eu aprendi assim, colocando as componentes, separando a horizontal da vertical e, pô, depois era só o raciocínio. Se tiver em repouso, né, o atrito e o Px são iguais. Se estiver em movimento para baixo, descendo, Px menos o FAT é massa de aceleração. Então, tá ok. Ele pode estar também em movimento uniforme, né? Se tiver em movimento uniforme, a minha resultante é o quê? É zero. Por quê? Porque a aceleração é zero. No movimento uniforme não tem aceleração. Então, se tiver atrito aqui, ó, Px menos o FAT é igual a zero. Então, Px é igual a FAT, certo? No caso aí de movimento uniforme. Só acompanhar o raciocínio aí. Então, tá aí a explicação, ok? A gente vai resolver os exercícios lá e estou aí aberto aí a tirar as dúvidas de vocês durante o
o fórum aí. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus aí.